Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho. Assim você vai receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele sair no YouTube. E obrigado, gente, por estar sempre comigo, tá? Vocês são demais. Agora eu vou mandar um salve que foi pedido nos comentários do outro vídeo, tá bom? Um salve para Nice Santana. Salve também para Rosângela Castanha, Canhotinho, Pernambuco. E também para Mirene. Não posso esquecer também de mandar um salve para o mundo de Lore. Agora, sem mais delongas e perda de tempo, vamos para o relato de hoje? Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. Agora eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? O relato de hoje é: meu professor era um daqueles lobisomens. Olá, me chamo Patrícia, moro no interior de São Paulo, mas na época que ocorreram esses fatos, eu morava no interior de Minas Gerais com minha avó. O ano foi 1990. Na época, eu era uma jovem de 16 anos e como eu tinha acabado de perder meus pais num acidente de carro, fui morar lá em Minas Gerais com a minha avó Jani, que sempre morou lá. Bom, eu mal sabia que morar com minha avó ia me fazer viver uma das piores experiências da minha vida. Depois de perder meus pais, é claro. Não por causa da minha avó, pois ela sempre foi uma pessoa muito amável e querida por todos. E comigo era muito atenciosa e paciente, também muito carinhosa. Assim que cheguei em Minas Gerais, na casa da minha avó, eu ainda estava muito abalada pela morte dos meus pais. E o primeiro mês eu não saía de dentro de casa para nada. E minha avó começou a ficar preocupada comigo, com medo de eu entrar em depressão. Ela então me chamava para passear em uma cidade vizinha que era bem maior que a cidadezinha que minha avó morava. E tinha muitas e muitas lojas, um grande supermercado, coisas que minha avó achava que eu gostaria de fazer, por ser jovem, né? Mas nada mesmo conseguia me arrancar daquele sofrimento que eu estava sentindo. A única coisa que eu queria era ficar dentro daquele quarto, sem ver nem falar com ninguém, com portas e janelas fechadas. Minha avó não desistia de me arrancar daquele quarto, mas depois de um mês de insistência, resolvi sair com ela para ver se ela ficava menos preocupada comigo. Passeamos o dia todo, mas nada conseguia mudar meus sentimentos. Mas, enfim, dei alguns sorrisos, mesmo sem vontade, para ver minha avó feliz. E funcionou. No final daquele dia, vi que o semblante dela tinha ficado mais leve e aquilo me trouxe de volta à realidade. Pois sim, eu tinha perdido meus pais naquele acidente terrível, de carro, mas minha avó tinha perdido sua filha, sua única filha, e ainda, além de lidar com a própria dor, tinha que se preocupar comigo? Naquela noite, tomei uma decisão.
Por mais que eu ainda estivesse sofrendo, eu precisaria me levantar e ser uma preocupação a menos para ela. No outro dia, bem de manhãzinha, me levantei. Levantei antes dela e preparei um café da manhã dela. Levei para ela na cama. Fiquei muito emocionada vendo o sorriso doce e terno saindo daquele rosto já cansado pela idade. Me sentei ao lado dela na cama e disse que ia fazer de tudo o que fosse possível para sair da fossa que eu estava. E para começar, eu ia retomar os meus estudos, pois eu estava cursando o segundo colegial quando a tragédia com meus pais aconteceu. E desde a morte deles, eu não tinha nem sequer pensado em meus estudos. Minha avó se levantou bem rápido da cama e, para minha surpresa, ela já estava com todos os papéis prontos para minha transferência. Fomos até o centro da pequena cidade, no colégio. Vovó acertou tudo e na próxima segunda-feira eu começaria, ou melhor, retomaria meus estudos. O final de semana passou rapidamente que eu nem vi e na segunda-feira às 19 horas em ponto eu estava na escola. O colégio era bem diferente do colégio que eu estudava antes e o pessoal então... Eu não conhecia nada nem ninguém ali e estava me sentindo como um peixe fora d'água. Mas resolvi agir naturalmente para não dar na cara o quão preocupada e assustada eu estava. Mas logo, duas moças da minha idade e que por sinal estudariam na minha turma, quer dizer, eu estudaria na turma delas, né? Se aproximaram de mim para fazer amizade, o que já deu uma amenizada na situação e eu comecei a me sentir mais confortável. Naquela noite também conheci Jamil, o professor de matemática. Ele tinha uns 35 anos e era muito amável e paciente. Era bem fácil aprender matemática com ele. E olha que eu sempre tive muita dificuldade para aprender essa matéria. E o professor também era muito bonito. Era alto, moreno, cor de canela, tinha olhos verdes bem escuros e usava seus longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo. E as meninas da escola ficavam todas de pito aceso quando viam ele, quando ele vinha dar aula pra gente, né? Conforme os dias se passavam, eu me aproximava mais dos alunos daquela escola. Fiz várias amizades e também me aproximei muito do professor Jamil. Ele me tratava com muito carinho e me dava bastante atenção. E eu, como estava muito carente, desenvolvi um amor platônico pelo meu professor, a ponto de, quando não ter aula de matemática com ele para minha turma, a escola para mim perdia o brilho. Ainda bem que eu conseguia disfarçar e acho que ele nunca percebeu. Já fazia quase 8 meses que eu estava em Minas Gerais e meu aniversário estava se aproximando. Então, eu e alguns amigos estávamos combinando algo para o dia. Eu disse que não estava preparada para festas ainda. Então, como meu aniversário cairia em uma sexta-feira, ficou decidido que depois das aulas nós passaríamos em uma lanchonete que ficava ali mesmo, perto da escola. Ficaríamos lá um pouco, só para não deixar passar meu aniversário em branco, né? Enfim, chegou o dia do meu aniversário e, para nossa sorte, naquela sexta-feira teve 2 aulas vagas.
Então, nossa turma foi liberada na hora do intervalo, 9 horas da noite. Saímos e fomos direto para a lanchonete. Quando chegamos lá, vimos algo estranho. O professor Jamil estava discutindo calorosamente com um homem esquisito, que saiu dali com a cabeça baixa e empurrando tudo que achava pela frente, e tinha um ódio no olhar que dava até medo, e ele xingava numa língua que nenhum de nós conhecíamos. Também deu para ver que o nosso professor estava bem alterado. E o estranho era que naquela pequena cidade todos se conheciam, mas ninguém nunca tinha visto aquele homem lá. Começamos a comentar sobre o assunto, mas logo o professor Jamil foi até nós e resolvemos mudar rapidamente de assunto. Convidei o professor para se sentar conosco, já esperando uma negativa, né? Mas usei a justificativa que era meu aniversário. E não é que ele aceitou? Pedimos algumas porções, refrigerantes, entre outras coisas. E estávamos todos aproveitando bem a noite. Bem, todos não, né? Pois o professor Jamil estava visivelmente bem preocupado com alguma coisa, pois ele não parava de sacudir as pernas, coisa que ele não fazia nunca naturalmente. Pois, como eu disse no início do relato, nosso professor era muito calmo. Não era nem 10 horas da noite ainda e ele se despediu da gente. Me desejou um feliz aniversário e me deu um beijo no rosto. E antes dele sair da lanchonete, ele disse pra gente ir para casa cedo, pois poderia ser muito perigoso para nós ficarmos na rua até tarde. Falando isso, ele saiu coçando a cabeça. Dava para ver que ele estava mesmo muito preocupado. Eu e meus amigos estranhamos a fala do professor, pois aquela cidade era morta. Era o lugar mais calmo do mundo. Naquele momento, todos nós deduzimos que o professor estava ficando maluquinho. Ficamos ali na lanchonete até umas 11 horas ou 11h30. Depois nos despedimos e cada um seguiu para sua casa. Minha avó morava em um bairro meio afastado da cidade e eu seguia mesmo a pé para casa. Eu não estava com pressa, pois a noite estava muito agradável e a lua cheia linda no céu clareava tudo ao meu redor. E lá ia eu feliz como há muito tempo eu não ficava. Tinha completado 17 anos e meu professor, mesmo agindo estranhamente, tinha comemorado comigo. Eu estava a poucos metros de chegar no portão de casa, quando ouvi rosnados altos, como se tivesse cães brigando ali por perto. Minha primeira reação foi correr para dentro de casa, mas antes que eu alcançasse o portão, um monstro horrível de olhos vermelhos pulou na minha frente. Aquele demônio era enorme, tinha pelos pretos e falhados por todo o corpo. Tinha um fedor insuportável de carniça e a aparência de um cão, mas a criatura ficava em pé como um homem. Desengonçado, sim, mesmo assim um homem. Sem contar que aqueles dentes enormes naquela boca nojenta cheia de baba e espuma dava muito medo. E aquelas garras enormes então? Fiquei paralisada, olhando para aquela coisa, só esperando o momento de minha morte chegar.
Mas do nada apareceu outro monstro, quase igual ao primeiro, só que esse era um pouco menor e mais peludo. Detalhe, esse outro monstro tinha os olhos amarelos. Os dois seres se empelotaram e começaram a rolar pelo chão. Era pelo voando para todo lado. Um enfiava as garras no outro, davam mordidas e eu ali, paralisada, só imaginando qual das duas feras venceria e me mataria depois. Até que o monstro de olhos vermelhos rasgou a barriga do de olhos amarelos, o ergueu para cima e o jogou longe no chão. Eu jurava que o monstro de olhos vermelhos tinha matado o de olhos amarelos. Sim, deduzi que o monstro de olhos amarelos estava morto. Aquele demônio de olhos vermelhos virou para mim e aquela criatura tinha muito ódio no olhar. Fechei meus olhos, apenas esperando a morte chegar, quando ouvi 3 tiros. Era minha avó, que meteu 3 tiros de 3 oitão naquela besta fera que saiu gritando e berrando, igual a um cachorro quando se machuca, e sumiu. Assim que aquele bicho correu, minha avó me pegou pela mão e me arrastou para dentro de casa. Trancou todas as portas e janelas da casa com trancas de madeira bem grossa. Não conseguimos dormir nada aquela noite. Quando amanheceu, ouvimos gemidos de gente do lado de fora da casa. Quando abrimos a porta, ficamos passadas. Era o professor Jamil, muito machucado, quase morto, ali perto do portão. Detalhe, ele estava completamente nu. Ajudei a vovó a levar ele para dentro de casa e corri para o hospital pedir uma ambulância para que buscasse ele lá em casa e levasse para o hospital. Quando a minha avó estava preenchendo a papelada da internação do meu professor, chegou um carro de bombeiro fazendo maior auê na frente do hospital. Corri para ver, curiosa que sou. E de dentro da viatura tiraram um homem todo arranhado e mordido de bicho e que também tinha tomado 3 tiros. Soube disso, pois curiosa como sou, perguntei, E olhei. Era o homem que estava discutindo com o meu professor quando chegamos na lanchonete para comemorar o meu aniversário, que estava na maca do bombeiro. 2 dias depois, aquele homem morreu e eu e minha avó íamos todos os dias ver meu professor Jamil internado no hospital. Por isso, ficamos sabendo que o homem do carro de bombeiro tinha morrido. Depois de 15 dias de internação, o professor Jamil recebeu alta. No dia seguinte a ele receber a alta do hospital, o professor Jamil passou na casa da minha avó para se despedir. Disse para ela que voltaria para o seu país de origem, pois não poderia mais ficar no Brasil, pois tinha sido encontrado. Não sei qual o país de origem dele, mas antes de ir embora, ele nos contou toda a sua história, inclusive que era um lobisomem. Angel, minha avó morreu 2 anos após esses fatos ocorrerem. Aí eu vendi a casa onde morávamos e voltei para o estado de São Paulo, para o interior, onde moro até os dias de hoje. Nunca mais tive experiências com esses seres sobrenaturais e nunca mais soube de Jamil, meu professor lobisomem de matemática. Ele nunca soube, mas ele foi o meu primeiro amor. Tchau, Angel. Obrigado por contar meu relato, tá? Beijo pra você e pra todos os seus inscritos. E aí, meus aterrorizados, deixem nos comentários do vídeo o que vocês acharam
do relato de hoje. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu achei super interessante. Mas é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Se vocês quiserem ganhar um salve no próximo vídeo, deixa o pedido nos comentários, tá bom, gente? Agora vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube e também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Peço para vocês, meus amores, que não esqueçam de deixar o like, pois o seu like tem poder e ajuda o canal a crescer. E você também tem o poder de estar compartilhando o trabalho para que mais pessoas possam vir a conhecer o canal e fazer parte da família Angel Black Contos de Terror, tá bom, galera? E você aí que viveu uma experiência com o sobrenatural, ou você que já ouviu uma história de quem viveu, você que escreve aqueles contos maravilhosos, mandem lá pro e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas, mas também estará anexado no primeiro comentário do vídeo, tá bom, galera? Manda lá o seu relato para que todos possam conhecê-lo. E também logo teremos outra live e o projeto Lendo com Angel Black está mais próximo do que vocês imaginam. Também dê um pulinho lá na página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook, vocês serão muito bem-vindos. Agora vou me despedindo por aqui, deixando milhões de beijos para vocês, pois vocês são tudo mesmo, pois sem vocês não existiria canal, não existiria Angel Black, vocês são a força que impulsiona o canal. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos.